A queda do Banco Master. O Brasil testemunha mais uma lambança envolvendo cachorro grande e gente da política numa das maiores gatunagens financeiras de que se tem notícia. O meliante da vez é o ostentador Daniel Vorcaro, um misto de playboy nouveau riche e negociador de fundos suspeitos que vivia deslizando pelos camarotes de luxo e pelas extravagâncias imobiliárias. Ao jogar conversas escorregadias, arrebanhava muita gente atrás de ganhos irreais e mirabolantes. Como outras histórias famosas de enganação, veja o esquema Ponzi de Bernard Madoff, que gerou prejuízos de cerca de 65 bilhões de dólares. A articulação de Vorcaro denotava uma genialidade incomum, a ponto de dobrar o tamanho do seu Banco Master a partir de juros incomuns se comparados aos do dia a dia do mercado. Evidente que, ao correr do tempo, a dificuldade de honrar a rentabilidade elevada dos títulos provocou a falta de liquidez para honrar os compromissos futuros. Como houve liquidação extrajudicial dentro da Lei 6.024 de 1974, o banco teve a atividade interrompida com o bloqueio temporário dos depósitos, ficando ressalvados apenas os créditos sob a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, correspondendo ao limite de R$250 mil por CPF ou CNPJ. As quantias superiores vão pro saco. Nesta embolada, o pessoal de coturno elevado foi traído e muitas instituições como autarquias de previdências estaduais perderam dinheiro. Manchete do Poder 360. Previdência de 18 estados e municípios tem 1,9 bilhão de reais no Banco Master. Todas dançaram. A pergunta é, quem mandou tais instituições aplicarem nesta arapuca? E o que é pior, a descoberta de garantia. E a troco de quê? O que se diz sobre o golpe, e foi golpe, é a título de quê? Misturaram nessa massa podre gente como o senador Ciro Nogueira, que, segundo a publicação PIN Piauí, atuou para barrar a CPI do Tito Banco. Mais fedentina, Jornal da Cidade Online. O Conselho do Banco Master precisa ser investigado. É de cair no queixo os nomes dos envolvidos. E aí a matéria fala de um tal de Conselho Executivo e Estratégico, com figuras do calibre de Ricardo Lewandowski, Henrique Meirelles, Guido Mantega e Gustavo Loyola. Só peixe grande na farra financeira. O clique RDC desvela a conexão intrigante orbitando o banco entre os estrelados do judiciário e um ex-presidente da República. A título de quê e para quê? Leitura da manchete. A estranha relação entre Banco Master, Alexandre de Moraes, Michel Temer e Ricardo Lewandowski. Isso é só coincidência ou faz parte de um círculo garantidor de espaço para a trupe de Vorcaro dar vazão à tranqueira? Na investigação da patifaria, teve muita empresa de renome que afundou seduzida pela atração de papéis de rentabilidade inflada artificialmente, como aponta matéria publicada pela Bloomberg. Colapso do Banco Master expõe perdas a empresas que compraram seus títulos. A atitude temerária do banco ao longo dos anos era evidenciada em múltiplas atitudes fora dos padrões aconselhados pelo chamado standard financeiro, como rentabilidade despregada da realidade concorrencial em termos de taxas absurdas e compra de ativos problemáticos e precatórios depreciados. Tudo em desatenção aos princípios da sadia gestão. O que se viu foi algo além do esquema das pirâmides financeiras, mas sim a atuação ousada de um banco regulado, cuja cultura refletia o espalhafato e a atração pelo glamour do seu líder, demonstrado pelas moradias excessivamente luxuosas e frota particular de jatos, sendo a icônica Avenida Faria Lima o berço das suas aplicações em serviços de câmbio e administração de fundos, passando pelo crédito imobiliário, participação em times de futebol e moda. A queda de Vorcaro após muita ousadia, risco e aventuras pelo universo das finanças, como a oferta de CDBs com taxas muito superiores aos CDIs, cujo valor segue perto da taxa Selic, coroou-se com o cerco da Polícia Federal em pleno aeroporto de Guarulhos, quando Vorcaro se preparava para seguir a Malta, um paraíso financeiro conhecido por baixas taxas de imposto corporativo e incentivos fiscais para atrair investimentos estrangeiros. Neste ponto, o que ficou para trás foi o cenário de terra arrasada, com prejuízos colossais, fruto da enganação que sumiu com o dinheiro de uma penca de gente graúda.
inclusive do próprio setor financeiro. Comenta-se que a tranca do dinheiro foi feita de fora para dentro, através de uma atividade da inteligência americana, dentro de um planejamento político para atingir em cheio o sistema central de poder, visando a bloquear verbas indevidamente desviadas, porque, segundo denúncia do programa Desdobramentos do pastor Sandro Rocha, do dia 20 de novembro, o dinheiro do banco foi imobilizado pelo sistema financeiro internacional por suspeita de movimentação desmagnetizada. Os americanos, ao descobrir a verdade, travaram o numerário, gerando pânico entre os poderosos, com o sumiço provável de muito mais que os 12 bilhões anunciados. Em termos legais decorrentes da liquidação, que leva tempo para concluir, o reparo dos prejuízos depende da venda de ativos do banco. Ou seja, não há previsão para quem está fora da garantia do FGC. Por isso, Brasília está empolvorosa. O cerco se fecha. Tem muito nome de peso para a vida berlinda. Apertem os cintos. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Se você gostou deste vídeo sobre a queda do Banco Master, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre este novo escândalo da República. Mais um, aliás. Grato por acompanhar esse canal. Fiquem com Deus. Tchau.